Olá, pessoal! Nesse vídeo, eu e meu grupo, composto por mim, Pedro Barbosa, a Bruna Tainara Belo Hanna, iremos dar continuidade na etapa 3 da disciplina de Informática Básica. Desenvolvemos um dashboard interativo utilizando tabelas dinâmicas, gráficos dinâmicos e segmentação de dados no WPS Office. E antes de apresentar o dashboard em si, gostaríamos de explicar como foi o processo de desenvolvimento da atividade. A base de dados fornecida para o trabalho possui uma quantidade considerável de registros, porém apresentava poucas variáveis que permitissem criar diferentes tipos de gráficos e análises. E durante a elaboração do painel, percebemos essa limitação e buscamos diferentes possibilidades de organização dos dados. Inclusive, o professor nos orientou que, com essa base de dados específica, realmente seria possível construir apenas alguns tipos de gráficos, justamente porque as informações disponíveis eram mais restritas. E por esse motivo, nosso foco foi aproveitar ao máximo os dados existentes, organizando-os de forma clara, objetiva e funcional. E procuramos desenvolver um dashboard que fosse simples de entender, mas que ainda permitisse ao usuário analisar as informações de maneira rápida e prática. E além da parte visual, também pensamos na facilidade de navegação, e a ideia foi reunir os principais gráficos em um painel, permitindo que todas as informações fossem consultadas sem a necessidade de percorrer várias planilhas. E agora vamos apresentar como esse dashboard foi construído e explicar o funcionamento de cada um dos seus recursos. Na construção do dashboard, utilizamos tabelas dinâmicas como base para todos os gráficos apresentados. Esse recurso é muito importante porque permite resumir uma grande quantidade de dados de forma automática, facilitando a organização das informações e tornando a análise mais eficiente. A partir dessas tabelas, criamos os gráficos dinâmicos. Eles representam visualmente os dados e ajudam na interpretação das informações, permitindo identificar padrões e fazer comparações de maneira mais rápida do que apenas observando uma tabela. Com a base de dados, possui poucas variáveis categóricas. Os gráficos foram elaborados utilizando exatamente essas categorias disponíveis. Mesmo com essa limitação, buscamos escolher os formatos que apresentassem as informações da forma mais clara possível. Outro recurso utilizado foi o segmento de dados, também como conhecido como slice. Esse recurso torna o dashboard interativo, pois permite filtrar as informações com apenas alguns cliques. Por exemplo, quando selecionamos uma determinada categoria na segmentação de dados, todos os gráficos vinculados são utilizados automaticamente, exibindo apenas as informações relacionadas àquele filtro. Isso facilita bastante a análise de dados e evita a necessidade de modificar manualmente as tabelas ou criar novos gráficos. Esse tipo de ferramenta é muito utilizado em empresas e organizações, porque torna visualmente das informações mais dinâmica, prática e organizada. Além da construção dos gráficos, tivemos o cuidado de organizar visualmente o dashboard. Criamos uma planilha exclusiva para ele. Utilizamos formas como pano de fundo para separar as áreas dos gráficos e dos filtros, mantendo uma aparência limpa e organizada. E também escolhemos uma paleta de cores discreta, para facilitar a leitura das informações e evitar o excesso de elemento, como escolhemos um amarelo bem calmo para não se complicar. Mesmo com as limitações da base de dados que tivemos, conseguimos desenvolver um dashboard funcional que atende aos objetivos da atividade. Esse trabalho
nos permitiu compreender melhor o uso da tabela dinâmica, dos gráficos dinâmicos e da segmentação de dados para análise e informações. Agradecemos pela atenção e esse foi o nosso